Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos dar continuidade ao estudo do direito constitucional. Vamos ver um pouco hoje sobre a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de expressão, a proibição do anonimato, a questão da liberdade de imprensa, o anonimato que se garante ao profissional de imprensa. Vamos ver uma série de informações sobre a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo algumas restrições constitucionais em relação a essa liberdade, a uma possível responsabilização. Então, essa e outras informações sobre esse conteúdo tão importante do direito constitucional, tanto para você que vai fazer concurso público, quanto para você que é cidadão e quer saber mais sobre os seus direitos. Eu queria antes agradecer a todos os inscritos, já estou com 2.000 inscritos. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, a vocês que estão compartilhando o meu conteúdo. Eu quero continuar aqui com esse trabalho e eu espero que vocês continuem gostando. Deixem comentários, deixem suas dúvidas, deixem sugestões aí abaixo, porque eu vou responder a todos vocês, tá? E vamos iniciar a nossa aula. Bem, lá na Constituição diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, a regra é que a manifestação do pensamento, ela é livre. Você pode falar o que você quiser, você pode escrever o que você quiser, você pode botar o seu pensamento para fora. A Constituição garante essa plena liberdade para que você faça isso. Agora, a Constituição, ao mesmo tempo que lhe garante a liberdade de manifestação do pensamento, ela proíbe o anonimato. E por que causa a Constituição proíbe o anonimato? Porque se você se manifesta sua opinião de forma depreciativa, se a sua opinião ofende a honra, fere a imagem de alguém, pode ser pessoa ou pode ser empresa, pessoa física ou jurídica, e se você se excede nessa sua manifestação de pensamento, então é preciso que haja um dispositivo para que você seja responsabilizado, porque embora seja livre a manifestação do pensamento, você deve manifestar o seu pensamento com responsabilidade. Você não pode dizer tudo o que você quer a respeito de qualquer pessoa, ferindo a honra e a imagem dessa pessoa, porque a pessoa ferida tem também constitucionalmente assegurado o direito de resposta, o direito de indenização, como veremos mais a seguir. Então, o motivo de se vedar o anonimato é justamente para que aquela pessoa que manifestou sua opinião, que manifestou sua liberdade de expressão, que fez uso do seu direito constitucional, em casos de excessos, essa pessoa possa ser responsabilizada. Porque o direito de livre manifestação do pensamento, assim como todos os demais dispositivos constitucionais, são direitos não absolutos. Ou seja, existe sempre algum tipo de regra de exceção. E isso não sou eu que estou dizendo, é a maioria da doutrina e da jurisprudência. Não existem direitos absolutos. Então, o motivo de se proibir o anonimato é para que a pessoa, aí vem aqui o próximo inciso que está lá no artigo 5º, veja, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, a proibição desse anonimato aqui é para que a pessoa ofendida tenha o direito de responder. Se você chega, por exemplo, imputa um crime, imputa uma conduta desonrosa a respeito de alguém, a respeito de uma empresa, essa pessoa, essa empresa tem que ter o direito de resposta, né? Não é uma via de mão única em que você fala tudo que você quer, da forma que você quer, sem responsabilidade, sem moderação e nada acontece com você. Não é assim que funciona. A Constituição garante a livre manifestação, mas proíbe o anonimato justamente para que a pessoa ofendida possa ter o direito de resposta. E esse direito de resposta, ele deve ser proporcional. E essa proporcionalidade significa que, se você escreve 10 linhas em um jornal ofendendo alguém, esse jornal, posteriormente,
por a Constituição assegurar o direito de resposta, vai ter que permitir à pessoa ofendida que também publique 10 linhas do jornal se defendendo. Então, se você passa 1 hora falando, ofendendo, denigrindo a imagem de uma pessoa, essa pessoa também, de acordo com a Constituição, tem o direito de passar 1 hora se defendendo e falando a versão dela. Agora, é por isso que é proporcional. Falou 1 hora mal, vai ter 1 hora de resposta. Escreveu 5 páginas do jornal falando mal, vai ter que ter 5 páginas de resposta. Passou 1 hora na rádio falando, vai ter que ter 1 hora de resposta. Então, essa é a proporcionalidade do direito de resposta. Agora, o dispositivo vai dizer assegurar o direito de resposta proporcional, né? Nós já vimos que essa proporcionalidade está ligada ao tempo, ao tamanho, à duração, tá? Tem que ser no mesmo meio de comunicação. Essa proporcionalidade, né? Por exemplo, se foi na TV, a resposta tem que ser na TV. Se foi 1 hora, tem que ter a mesma hora. Se foi em jornal escrito, tem que ter o mesmo tamanho. Se foi no rádio, tem que ter a mesma duração. Essa é a proporcionalidade. E o dispositivo diz que, veja, além, ou seja, é algo cumulativo. O direito de resposta não afasta o direito de indenização. Então, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E esse dano, ele pode ser cumulativo, tá? Pode ser moral e ao mesmo tempo também material, desde que você comprove que houve um dano material. Então, a Constituição garante o direito de resposta proporcional ao agravo, com essa proporção aqui, e além disso, é uma somatória, ele também garante a possibilidade de indenização por dano material, moral ou à imagem, ok? Pois bem, tanto é que a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento é importante, que o Supremo Tribunal Federal já disse que não é possível ou não é desejável que se exija do jornalista que tenha o diploma de jornalismo. O jornalista hoje ele não precisa ter diploma de jornalista. Ele não precisa ser registrado no órgão competente de jornalistas. Porque, segundo o Supremo, isso viola o direito de livre manifestação do pensamento. Para o Supremo, a liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa estão em uma fusão. Não daria para separar os dois. Então, é por isso que não se exige diploma de jornalista hoje para que se exerça a profissão. Porque o Supremo disse que isso não era compatível com todo o dispositivo da Constituição, né? Agora, como é que fica a questão de denúncias anônimas? Se, por um lado, a Constituição proíbe o anonimato, porque é preciso que haja um direito de resposta e uma possível indenização por dano moral e ou material, por outro lado, como é que funciona a questão do disque denúncia, né? A questão de denúncia anônima ou apócrifa, dá na mesma? Como é que isso funciona? É possível fazer denúncias anônimas? Sim, até porque existe o serviço, tá? Mas é constitucional? É. Por quê? A Constituição proíbe o anonimato, mas quando você faz uma denúncia anônima, que você não se identifica, é aquela denúncia que se chama apócrifa, o poder público ele deve proceder de uma forma informal. Ou seja, você faz uma denúncia a respeito, por exemplo, você diz que algum servidor está praticando corrupção passiva, por exemplo. A administração, ao tomar conhecimento dessa denúncia anônima, não pode de pronto abrir um processo administrativo disciplinar contra essa pessoa. Porque e se a denúncia anônima for mentirosa? Você vai submeter o servidor a um processo administrativo disciplinar com base numa denúncia anônima de algo que não se comprova, de algo que não procede. Então, isso é uma grande violação ao direito do servidor, que vai passar por um constrangimento desnecessário. Então, como é que funciona a questão da denúncia anônima? Ao você fazer uma denúncia, o poder público ele tem o dever de fazer uma investigação informal, uma investigação discreta, para não constranger aquele servidor
e só após ter certeza da veracidade do que foi denunciado, ter certeza que realmente existiu a corrupção passiva, é que a administração pública pode dar início a um processo criminal, a um processo administrativo disciplinar, a uma sindicância ou a qualquer dispositivo necessário para que o servidor seja responsabilizado. Então, como é que funciona a denúncia anônima? Você faz a denúncia anônima, pode fazer e não se identificar? Sim. Agora, a administração não pode, com base unicamente numa denúncia anônima, por exemplo, abrir um inquérito policial. Porque se a administração pública, com base numa denúncia anônima, abre um inquérito policial para investigar a vida de um cidadão, sendo que essa denúncia foi uma denúncia falaciosa, foi uma denunciação caluniosa, a administração vai responder. Aquele servidor por exemplo, o delegado que instaurou o inquérito com base unicamente numa denúncia anônima, vai responder. E essa pessoa que está respondendo com base unicamente numa denúncia anônima está sendo envolvida no inquérito policial, essa pessoa pode entrar com habeas corpus para trancar o inquérito. Então, o que é que se deve fazer? Recebeu a denúncia, faz uma investigação informal, discreta, para não constranger a pessoa ou o servidor, e após constatar, aí sim você vai lá e dá início ao processo formal. Porque peças anônimas apócrifas não podem adentrar no processo, a não ser que esta prova seja ela própria parte de corpo de delito. Como, por exemplo, no caso de um sequestro, em que o sequestrador faz um bilhete pedindo resgate, esse documento, embora apócrifo, embora anônimo, pode sim compor o processo. Mas, como regra, documentos anônimos apócrifos não podem compor o processo. E não podendo compor o processo, não pode se iniciar procedimento formal com base unicamente neles. Então, é assim que funciona a questão do diploma de jornalista, que não é necessário, e a questão do disque denúncia ou das denúncias apócrifas. Então, nós já vimos aqui também que o direito de resposta deve ser proporcional, né? No mesmo meio, tempo, tamanho e duração. O direito de resposta não exclui o direito à indenização por dano moral, né? Material, moral ou à imagem. E temos aqui esse outro dispositivo. É livre a expressão de atividade intelectual, científica, artística e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Não coloquei aqui não, porque ia ficar muito apertado. Mas é independentemente de censura ou licença. Isso significa que você pode exercer a sua profissão, a sua atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, e a lei não pode prever censuras para o exercício da sua expressão, da sua atividade intelectual, artística. Não pode haver uma censura prévia, muito embora possa haver uma responsabilização posterior. Mas a censura prévia não mais é possível. Tanto que a lei de imprensa, que previa censuras, uma lei que foi feita antes da Constituição, o Supremo Tribunal Federal considerou ela como incompatível com a Constituição e ela foi revogada, tá? Então, é por isso que o dispositivo diz que é livre a expressão de atividade intelectual, de comunicação, né, artística, científica, independentemente de censura ou licença. A lei de imprensa foi considerada incompatível com a Constituição. Associado à liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de expressão, de atividade, é esse aqui, que diz que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Bem, esse dispositivo, ele diz que o quê? É garantido, né, resguardado o sigilo da fonte, mas ao mesmo tempo a Constituição proíbe o anonimato, mas garante o sigilo da fonte. Como é que isso funciona? Bem, você tendo ciência de uma informação que você acha que deve chegar ao público, que é de caráter público, que é uma informação relevante para a sociedade, mas você não quer se expor, você pode procurar um meio de comunicação, você pode procurar a imprensa, por exemplo, e passar uma informação para a imprensa. E a imprensa vai lá analisar e vai possivelmente veicular aquela informação que você passou. Bem, a pessoa não é obrigada a se identificar e pode pedir também para que o repórter, o jornalista, para que ele não o identifique. E isso é garantido pela Constituição.
Agora, como é que fica se a reportagem, se aquela informação veiculada na grande mídia, se ela for difamatória, caluniosa, mentirosa, se for uma informação que vai trazer danos morais e materiais à pessoa, como é que o ofendido vai poder responsabilizar a pessoa que passou a informação se a Constituição garante a ela o sigilo da fonte e garante ao repórter o direito de não revelar quem foi que passou essa informação para ele? Então, como é que funciona? Bem, nestes casos, a informação repassada pela imprensa, pelo repórter, pelo jornalista, ela é veiculada em seu próprio nome. Ou seja, a partir do momento que o jornalista divulga uma matéria, uma informação, com base em uma denúncia de uma pessoa que não quer se identificar, o repórter, o jornalista, está veiculando aquela informação em seu próprio nome. E um possível ofendido vai processar aquela emissora, vai processar aquele jornalista que veiculou aquela informação. Então, não é um dispositivo incompatível com o outro. Tá? O que não pode é você se valer do anonimato e a pessoa ofendida não tiver meios para poder se defender, para poder responsabilizar alguém. É isso que não pode. Então, esses 4 dispositivos aqui, eles estão em perfeita harmonia. Só voltando aqui rapidamente em relação a essa parte da livre, livre a expressão de qualquer atividade intelectual, artística, científica de comunicação, você pode realmente falar o que você quiser, entre aspas, né? Você pode falar sem uma prévia censura, mas pode haver uma responsabilização posterior. Você não pode se valer, por exemplo, dos meios de comunicação. Eu coloquei aqui um asterisco para poder lembrar de falar sobre esse assunto. Você não pode, por exemplo, usar os meios de comunicação para poder fazer apologia, por exemplo, ao racismo, porque senão você vai responder de acordo com a lei do racismo. Você não pode usar os meios de comunicação, por exemplo, para injuriar alguém, para difamar. Você não pode fazer isso. Tá? Então, essa liberdade aqui, como todos os dispositivos constitucionais, para a maioria da doutrina e para a jurisprudência, não são dispositivos absolutos. Então, você não pode usar um meio de comunicação, por exemplo, para divulgar o preconceito e a discriminação em relação a uma religião, por exemplo. Você não pode fazer uma manifestação, uma passeata instigando e praticando o preconceito e a discriminação contra uma religião, porque isso está lá no artigo 20 da lei do racismo, que trata de apologia ao crime de racismo. Então, isso vale tanto para a religião, isso vale para a cor, nacionalidade, tá? Não é possível usar os meios que você tem para expressar sua opinião para cometer crimes, porque se você usa o seu meio de comunicação, a sua atividade intelectual, artística, o que quer que seja, para poder divulgar, para poder incitar o preconceito e a discriminação contra uma religião, contra uma cor, contra uma nacionalidade, isso é apologia ao crime de racismo e a Constituição trata como um crime inafiançável e imprescritível. E com isso, a gente encerra a nossa aula. Espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ainda sobre a questão da liberdade de expressão, sobre a questão do anonimato, sobre a questão da liberdade de imprensa, sobre a questão do sigilo da fonte, deixe nos comentários qual é a sua opinião a respeito do assunto, qual é a sua mensagem, se você tem uma dúvida, se você tem algum questionamento, se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários, se inscreva no canal. Obrigado aos 2.000 inscritos, estou muito feliz porque consegui chegar aos 2.000 e ajude esse canal a continuar crescendo, tá? Obrigado por tudo de bom e até a próxima.